Fala nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai falar novamente sobre treinadores, porque ontem teve uma reunião com todos os membros da diretoria de futebol, em que o Leco também estava presente, então estava Raí, Pássaro, Leco e o Lugano. E eles falaram, bom, decidiram pela permanência do Fernando Diniz. O Raí falou, olha, serei fiel até o Leco até o fim, não vamos então demitir agora o Fernando Diniz. Mas pela primeira vez eles falaram sobre possibilidade de nomes, caso eles precisem realmente demitir o treinador Fernando Diniz. O Leco escolheu uma possibilidade, vocês vão ver que nem no nome existe consenso entre essa galera da diretoria. Não existe consenso nem para a permanência do Fernando Diniz, porque metade da diretoria é contra, outra metade é a favor, e não existe consenso nem para um provável substituto se isso vir a acontecer. O Leco escolheu Wagner Mancini, caso o Fernando Diniz seja mandado embora. A gente vai falar um pouquinho de qual é o momento do Wagner Mancini lá no Atlético Goianiense, qual é a trajetória dele aqui no São Paulo, vamos relembrar um pouquinho disso. O Raí, pelo amor de Deus, cara, não consigo te defender. Escolheu Paulo Autuori. Raí, Paulo Autuori não quer nem mais ser técnico, ele quer ser gestor. Se ele viesse, seria para sua vaga. Vamos falar um pouquinho do momento do Paulo Autuori, que acabou de sair do Botafogo, mas teve uma passagem como superintendente no Santos. O Lugano, não tinha nenhuma dúvida, né? Escolheu o Diego Aguirre. A gente noticiou ontem aqui no canal de que o Diego Aguirre recebeu um telefonema de algum membro da diretoria de São Paulo, aquela famosa sondagem que ele ficou feliz, falou, caramba, uma segunda passagem de São Paulo seria legal. Então eu vou te trazer um pouquinho mais sobre o Diego Aguirre, nem tanto, porque no último vídeo eu já falei um pouco dele, e o Leco Wagner Mancini, e o Pássaro pela primeira vez. Eu estou com você. E o Pássaro escolheu o Rogério Ceni, que a gente sabe que se viesse seria somente depois do final da terceira temporada dele lá no Fortaleza. Então vamos falar um pouquinho também do momento do Rogério Ceni, que é o nosso favorito, né? A gente é um pouquinho viúva de Aguirre, mas Rogério Ceni é Rogério Ceni. Então vamos falar um pouco, lembrando que não existe consenso entre todos eles. Vamos começar pelo Paulo Autuori. Paulo Autuori teve duas passagens aqui no São Paulo. A primeira saiu como campeão mundial, saiu muito bem. Mas na segunda passagem, em 14 jogos em 2013, ele teve apenas 2 vitórias. Que ano para esquecer aquele 2013. Depois disso, ele pingou em alguns clubes, foi para o Atlético Paranaense, foi campeão paranaense, foi o último título dele na carreira de treinador, foi um ano dele bom lá. E depois disso, ele decidiu, não quero mais ser treinador. Até pingou fora do país em alguns lugares, mas falou, não quero mais ser treinador, eu sou gestor, não quero sair do futebol, mas eu já estou num outro nível de conhecimento, eu luto pela profissionalização do futebol. E aí o Santos apostou nele em 2019, e ele foi lá naquela mesma era de São Paulo, ele esteve ao lado de São Paulo, ele era o elo da diretoria entre o São Paulo e a diretoria e o presidente. E ele começou uma setorização como superintendente de futebol lá no Santos, mas pediu para sair em novembro de 2019, alegando que não tinha o mesmo pensamento do presidente Pérez, que já nem é mais presidente. Criticou a visão do presidente, ele tinha ainda mais um ano de contrato, saiu. E aí ele avisou isso numa coletiva de imprensa, olha, eu tô saindo, eu só apago incêndio aqui, não tá dando mais. O cara que tem o cargo máximo aqui em Santos não tem a mesma cabeça que eu, então eu tô saindo. E daí o Santos em seguida o mandou embora. Ele falou desde então que não seria mais treinador, só que aí alguns meses depois, em fevereiro deste ano, o Botafogo, por onde ele teve 4 passagens e títulos, como treinador pediu, olha, a gente quer você como gestor. Ele caiu no conto do Botafogo, vamos dizer assim, né? A gente quer você como gestor, a gente está caminhando para ser uma SA, olha o conto do Botafogo. Vem aqui ser o nosso treinador provisoriamente, depois você vai vir trabalhar na profissionalização do futebol do Botafogo. Ele ficou de fevereiro até outubro, agora dia 1º de outubro, ele pediu para sair. Inclusive o Autuori tem sido conhecido nos últimos anos, os clubes que ele passou por isso, ele sempre pede para sair, raramente ele é demitido. Ele pediu para sair e ficou num desgaste já com a torcida, porque a promessa que ele ouviu da diretoria do Botafogo é que ele iria para um cargo de gestão e que ele ficaria no máximo 1 ou 2 meses como treinador, e que aí o Botafogo contrataria algum treinador e ele conseguiria organizar os departamentos, trabalhar numa setorização do futebol, trazer uma equipe de análise de desempenho, enfim, ele tinha todo um projeto para o Botafogo. O Botafogo não cumpriu a palavra com ele, a torcida entendeu que o treinador não queria ser treinador, os resultados começaram a não vir e ele entregou o Botafogo na zona de rebaixamento, tá lá, vice-lanterna do campeonato, então ficou muito ruim
a relação dele com a torcida. Saiu do Botafogo e falou o que ele já tinha falado anteriormente quando ele passou pelo Santos. Não quero mais ser treinador de futebol. Foi pro Botafogo porque era uma promessa de ser rápido, porque ele tinha muita gratidão pelo clube e acabou acontecendo o que aconteceu. Não quer mais ser, viu, Raí? E se ele precisar expor o presidente, como ele fez no caso do Santos, ele vai expor, Raí. Ele vai expor. Não vai ser fiel até o fim. Enfim, vamos falar agora de Wagner Mancini. Vamos já deixar aquele xizinho no Paulo Autuori, né? Wagner Mancini, se vocês lembrarem bem, ele teve uma passagem aqui no São Paulo que não faz nem pouco tempo. Está completando um ano de Wagner Mancini no Atlético Goianiense, onde ele é treinador agora. Está em 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Bom, vamos entender um pouquinho do que foi o Wagner Mancini. O Wagner Mancini chegou em janeiro de 2019 aqui em São Paulo no Projeto Raiz. Se vocês lembrarem bem, em janeiro de 2019 chegou assim, tipo, mudou gente da comissão técnica, mudou gente do departamento médico, porque em 2018 a gente tinha sofrido muito com lesão de jogador, não tinha nem banco, porque o banco estava lesionado. Então eles trocaram o departamento médico, trocaram a análise de desempenho, não todos, mas alguns. Ainda tem alguns que vocês não gostam, falando no comentário lá. E aí o Wagner Mancini chegou como coordenador técnico, ele coordenou a galera da análise de desempenho, ele coordenava e fazia também um elo com a galera da base, tanto é que ele que revelou o Igor Gomes, se vocês bem lembram, daquele Campeonato Paulista, que o Hernanes não pôde jogar, e ele colocou o Igor Gomes deu certo, classificou a gente, vocês lembram disso? Eu estava lá falando, nossa, olha esse moleque! Enfim, voltando. Wagner Mancini começou como coordenador técnico e estava com o mesmo discurso do Paulo Autuori. Não quero mais ser treinador de futebol, eu sou agora coordenador, estou em outro momento da minha carreira, é outro posicionamento, fechou? Ok. Só que aí o Jardine foi eliminado da Libertadores, daquela maneira pífia que vocês lembram bem, e o Wagner Mancini foi colocado como interino, e naquela época ainda se discutiu, Wagner Mancini, você não quer ficar com a vaga? Ficar técnico do São Paulo, ser realmente efetivado? E ele falou, não quero mais ser técnico. E aí o São Paulo foi atrás do Cuca, só que o Cuca tinha problemas de coração, e o Wagner Mancini ficou aí cerca de 2 meses a quase 3 meses como interino, nos levou até as finais do Campeonato Paulista, quase fomos campeões, e aí ele entregou, e o povo já fez a final do lado do Cuca, que o Cuca não ia tirá-lo bem na final, depois que ele nos levou até lá, e aí ele entregou para o Cuca. Quando foi que o Cuca foi demitido, o Wagner Mancini entendeu que numa reunião o Raí, palavras de Wagner Mancini, teria convidado para ele ser efetivado, só que daí teve uma reunião famosa dos jogadores com a diretoria de futebol, que eles pediram o Fernando Diniz. O Wagner Mancini falou, eu não tenho nada contra o Fernando Diniz, só que me falaram que eu ia ser efetivado, eu não fui efetivado, então eu tô indo embora. Ficou muito estranho, ficou estranho do lado do Raí, se falou ou não falou, e ficou muito estranho do lado do Wagner Mancini, que não queria ser técnico e de repente foi embora porque não era mais técnico. Ele foi embora alguns meses depois, exatamente um ano, o Atlético Goianiense falou, ei, você que tem passagens boas pelo Vitória, você que tem aí alguns títulos, vem pra cá. Tem um ano que ele tá no Atlético Goianiense e é o próximo adversário do São Paulo. Então olha como esse mundo do futebol dá voltas. O cara que foi embora naquela época que o Fernando Diniz estava chegando, exatamente porque ele não ficou. Agora ele pode ser um dos caras que, se ele vence de repente aqui no Morumbi do Fernando Diniz, deixa o Fernando Diniz numa péssima situação pela pressão que o treinador já tá sentindo. É um cara que tem um 4-2-3-1, se a gente lembrar assim um pouco, vai lembrar até um pouco do próprio Fernando Diniz, mas tem uma maneira diferente de organizar o time, é mais um feijão com arroz, diferente do Diniz, que coloca lateral, zagueiro, segundo volante de primeiro, enfim. Falando agora do Diego Aguirre, o uruguaio que recebeu uma ligação do Lugano aí nos últimos dias. E aí, você tá a fim de voltar? Ele demonstrou um interesse, falou, olha, ter uma segunda passagem pelo São Paulo muito me interessa e tal. Só que está ganhando salários estratosféricos. Se você ler sobre o Catar, saber, né, que o Catar é a próxima sede da Copa do Mundo, tem grandes estádios com ar-condicionado no chão, no gramado, não só provavelmente para a torcida, mas para os jogadores em campo, quer dizer, vem com uma nova tecnologia, promete revolucionar o futebol. Então tem muito dinheiro, já é o Catar, multimilionário. Agora, sendo uma Copa do Mundo, futebol, tipo, é o momento do futebol lá no Catar. E o Diego Aguirre achou, falou, olha, momento propício de voltar a ser técnico lá também, tá na segunda passagem dele pelo Al Rayyan.
Tem muita identidade com o torcedor lá. Foi vice-campeão ano passado a 1 ponto, com apenas 3 meses de trabalho. Não, 3 meses de trabalho, não, foi 4 meses de trabalho. Aqui no São Paulo teve é o melhor técnico da última temporada lá no Catar. Tá indo bem esse ano, só foram 3 jogos até aqui. No São Paulo, foram 7 meses de trabalho, chegou na quarta fase da Copa do Brasil, foi eliminado por, olha só, esse futebol dando voltas de novo, pelo Atlético Paranaense de Fernando Diniz. Então, olha esse futebol como é meio louco. Foram 19 vitórias na frente do São Paulo, 15 empates. Quem não lembra da época dos empates de Diego Aguirre? Meu Deus, não tinha banco e ele segurava na tranca mesmo, retrancado, aqueles empates. Você falava, meu Deus, tudo bem, tá melhor do que perder porque não tinha, sofreu muito com lesão. Não conseguiu o segundo turno do Campeonato Brasileiro inteiro, ele foi campeão no primeiro turno. No segundo turno inteiro ele não conseguiu repetir uma escalação porque estava sempre com o departamento médico lotado, ele não tinha banco porque 2018 foi um ano que a gente basicamente não contratou. A gente basicamente teve pouquíssimo dinheiro para pôr no futebol, ele pedia de reforço, não tinha como contratar. Então foram 19 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, saiu com 55% de aproveitamento no total. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para o time completo, foi 70% do aproveitamento, foi campeão do primeiro turno, foi até a quarta fase da Copa do Brasil. Esse foi o Diego Aguirre no São Paulo. Você tem saudades do Diego Aguirre? Então, um dos nomes é o Lugano que indicou o Aguirre. E agora vamos falar do nome que o Alexandre Pássaro indicou, Rogério Ceni. O Rogério Ceni está chegando na sua terceira temporada pelo Fortaleza, teve ali uma breve passagem de uma semana pelo Atlético Mineiro, aí o Thiago Neves falou para a diretoria, olha, você tem que me bancar perante os jogadores. O Thiago Neves deu um pio, a diretoria não bancou, o Rogério Ceni caiu fora, foi bem assim, mas ainda pegou um valorzinho de multa que o Rogério Ceni não é besta. Voltou para o Fortaleza, criou muita identidade com o torcedor, foi campeão lá da Série B, foi campeão cearense em 2019, foi campeão da Copa Nordeste em 2019, venceu o primeiro jogo agora contra o Ceará de 2-1 da final, primeiro jogo da final da Copa Cearense, da Copa não, Campeonato Cearense, e ganhou o título de cidadão honorário lá em Fortaleza, porque melhorou a economia da cidade, faz a cidade e o clube serem falados mundialmente, melhorou a economia, o turismo, e também melhorou o público no Castelão que só vai para ver o Rogério Ceni, criou realmente uma febre, sim, é o Rogério Ceni. É o maior ídolo da história de São Paulo, são 25 anos de São Paulo Futebol Clube, o maior recordista da história de São Paulo, isso como jogador, mas como treinador. Agora a gente vai falar um papo muito sério, que eu sei que o Rogério Ceni é o seu favorito também. Mas o Rogério Ceni, quando teve aqui, ele teve 6 jogadores, os 7 jogadores vendidos em 6 meses. E a torcida não perdoou o Rogério Ceni. Se eu pegar lá em 2017, os comentários que tinham nos vídeos, eu tinha muito mais vídeo no canal nessa época, eu gravava assim, um vídeo atrás do outro e tal. Chorei quando ele saiu, etc. A torcida não perdoou o Rogério Ceni. A torcida não ficou do lado do Rogério Ceni falando, olha, foi vendido geral e tudo mais. A torcida não perdoou. Tudo bem que falava umas merdas nos pós-jogo. Mas a torcida não entendeu o momento, não ficou do lado dele. Então, pare pra pensar um pouquinho sobre isso. Ele tá na terceira temporada dele no Fortaleza, não largaria o Fortaleza no meio da temporada pra vir pro São Paulo, ainda mais porque o Leco ainda é presidente. Depois que ele saiu, ele deixou muito claro que o problema dele era com o Leco. Ele não atuaria mais com o Leco. Agora, um dado interessante sobre o Rogério Ceni que eu achei legal de trazer. O Rogério Ceni está só a 3 pontos do São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tá ali, São Paulo perder mais um jogo, ele vencer, putz, já passa São Paulo, esse é o trabalho do Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, em uma temporada, ele diminuiu pela metade o número de gols vazados na defesa dele, sem mudar os jogadores, mas só fazendo um tipo de trabalho mais focado mesmo na defesa. E a gente tem problemas de defesa, então achei legal trazer esse tipo de dado. No mesmo período do ano passado, do Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de jogos, ele tinha sido vazado 20 vezes. Esse ano ele foi vazado 10 vezes. Ele tem a segunda melhor zaga do campeonato, por um gol atrás da zaga do Internacional. Tá atualmente a 6 jogos sem perder. Nos últimos 12 jogos, eu peguei esses últimos 12 jogos porque há 12 jogos atrás ele jogou contra o São Paulo, perdeu o Fernando Diniz de 1-0. Nos últimos 12 jogos ele só teve uma derrota. Então tá num momento bom o Rogério Ceni, tá num momento de estabilidade lá no Fortaleza. E é contra o Fortaleza que a gente joga as eliminatórias da Copa do Brasil. Então assim, tchan, 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 tchan.
Quero que você deixe aí embaixo seus comentários dentro das possibilidades. Eu digo possibilidades assim, o que é real. O que é real é que o Paulo Autori não quer mais ser técnico, então já troca esse nome da lista aí, já tira ele daí. O que é real é que o Rogério Ceni não volta com o leque de presidente e ele também não vai abandonar o Fortaleza numa temporada, ele já tem mais de 140 jogos na frente do comando do Fortaleza, não é do tipo, do perfil do Rogério Ceni fazer isso. Então, lá para fevereiro, quando acabar essa temporada e a gente tiver uma semana para começar outra temporada, que vai ser mais ou menos bem assim, uma semana de pausa, aí você pode pensar que nessa uma semana, se o Fortaleza não tiver feito algum, e aí, se ele tal, aí pode ser que o Rogério Ceni fale, ok, vou para São Paulo. Ele não diria não para São Paulo, eu acho que se mudasse de presidente e o São Paulo falasse, volta para cá. Deixa aí embaixo nos comentários, então, entre Wagner Mancini e Diego Aguirre. Agora fica um adendo que eu preciso falar. Se estão falando de Diego Aguirre, por exemplo, que está com um salário estratosférico, se estão falando de Wagner Mancini, que são treinadores que têm contratos com outros times, você tem que pensar em multas, você tem que pensar em questão salarial, você tem que pensar em proposta, etc. Fernando Diniz é muito fácil de mandar embora, é no regime CLT, você paga as férias, você paga o proporcional, acabou, tá mandando embora. Mas um outro treinador você tira tirar de outro clube é uma outra realidade. Então, se for para pensar em tirar treinadores de outro clube e realmente gastar dinheiro, por que a gente não fala de nomes, por exemplo, como o São Paulo para uma próxima temporada? Deixa os seus comentários aí embaixo. Um grande beijo para todo mundo.